A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 3 de junho, recordamos hoje Santa Clotilde e São Carlos Luang e companheiros, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar com Santa Clotilde. Ela, ainda uma bela princesa, que interiormente e exteriormente comunicava formosura, quando casou-se com um rei pagão, ambicioso e guerreiro, tendo com ele 3 filhos que acabaram herdando o gênio do pai. Como rainha, Clotilde foi paciente, caridosa, simples e, como mãe e esposa, investiu tudo na conversão destes que amava de coração por amor a Deus. Vamos conhecer um pouco de sua história. Clotilde nasceu na cidade de Lyon, na França, em 475. Seu pai era o rei Childérico de Borgonha. Sua família passou por um momento trágico quando Clotilde era ainda menina. Um tio de Clotilde, irmão do rei, assassinou o pai dela, a mãe e 3 irmãos e assumiu o trono. Somente 2 filhas do casal real não foram mortas. Uma delas era Clotilde. Ela foi entregue aos cuidados de uma tia. Esta a educou na fé católica. Clotilde cresceu e se transformou numa jovem muito bonita, gentil, delicada, sábia e dotada de inteligência excepcional. Tanto que chamou a atenção de Clodoveu, rei dos Francos, que apaixonou-se por ela. Ele pediu a mão de Clotilde em casamento. Ela aceitou. Os dois se casaram e ela veio a se tornar rainha dos Francos. Clotilde era a própria delicadeza, a bondade, a fé e o carinho. Seu marido, porém, era pagão, nervoso, amava a guerra e era cheio de ambição. Em seu coração, Clotilde ansiava por um dia ver seu marido cristão. Ela sabia que, se isso acontecesse, ele se tornaria mais justo e acabaria com o derramamento de sangue, que sempre ocorria nas guerras e conquistas. Por isso, ela iniciou uma vida de oração e paciência, tentando sempre dar bom exemplo cristão. Ao mesmo tempo, ela tentava convencer o marido por meio de argumentos, mas conseguia muito pouco. Clodoveu, por sua vez, apesar do temperamento, amava Clotilde. O casal teve 3 filhos. Estes, porém, herdaram a índole belicosa e guerreira do pai. Quando Clodoveu retornava vivo dos combates, Santa Clotilde ia à igreja agradecer a Deus, e não ao templo pagão que ele frequentava. Ele permitia isso, mas não ia à igreja. Porém, ouvia conselhos e palavras do bispo de Reims, chamado Remígio, hoje santo. Este tinha se tornado amigo pessoal da família e confessor da rainha. Aconteceu durante uma terrível batalha contra os alemães no ano 496. Clodoveu e seu exército estavam perdendo a guerra. Já quase sem esperanças de vitória e temendo o pior, ele se ajoelhou e rezou para Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, prometeu que, se vencesse a batalha, ele se converteria e faria com que todo o seu exército e todo o reino também se convertesse. E a vitória de fato aconteceu. Após vencer os alemães, Clodoveu unificou o reino dos francos e formou a França. Ele foi sagrado primeiro rei da França. Cumprindo sua promessa, ele pediu o batismo ao amigo e bispo Remígio. Todos os súditos o seguiram neste ato. Depois, todos os soldados, membros do seu exército, se fizeram batizar. Depois deles, por toda a corte francesa e seus subordinados. Clodoveu fez da França o primeiro estado católico do Ocidente. Motivado por Santa Clotilde, Clodoveu construiu uma igreja, que primeiramente chamou-se Igreja dos Apóstolos. Tempo mais tarde, ela passou a ser chamada de Igreja de Santa Genoveva, na cidade de Paris. Porém, logo depois de terminar essa construção, Clodoveu faleceu. Pela lei que vigorava na França de então, após a morte do rei, o reino deveria ser dividido entre os filhos homens, e estes eram 3. A partir da morte do marido, começou um longo período de dor, sofrimento para Santa Clotilde. Seus filhos começaram a travar lutas sangrentas entre si por causa da divisão do reino. Essas brigas foram causa de várias mortes na família, gerando mágoas e rancores. O sentimento cristão e amoroso de Santa Clotilde não suportou.
Por isso, ela foi morar na cidade de Tours, um local perto do túmulo de São Martinho. Lá, ela continuou sua vida de oração. Ali também construiu igrejas, hospitais para os pobres e mosteiros para os religiosos. Após 34 anos nesta vida, Santa Clotilde, a Rainha Santa, como ficou conhecida, faleceu. Era o dia 3 de junho do ano 545. Seus filhos estavam presentes. Logo após sua morte, a fama de santidade de Santa Clotilde se espalhou por toda a França. Seu culto foi autorizado pela Igreja e ela se tornou uma referência para os franceses e para os católicos. Muitos alcançaram graças através de sua intercessão e sua história passou a ser contada. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia recordamos São Carlos Luang e companheiros. Eles disseram: queremos rezar até a morte. Atraído pelos missionários da África, chamados de Padre Brancos, fundado pelo cardeal Lavigéry, Carlos Luanga, que pertencia ao clã, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou chefe dos jovens pajes que serviam à corte do rei em Uganda, na África, que há pouco havia se convertido. Sendo ele um exemplo e um incentivador desses fiéis seguidores da fé católica, e recebendo em 1934 pelo Papa Pio IX o título de padroeiro da juventude africana. Vamos conhecer um pouco de sua história. Devido às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fosse confundido com os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres, que foram causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Um pajem de 17 anos, chamado Dionísio, foi visto ensinando religião. Assim, de próprio punho, o rei atravessou seu peito com uma lança, deixou agonizando por toda a noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Usou este exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé, seguindo de outros 15, quando em sua corte o rei separou os pajens entre os que rezavam e os que não rezavam. Todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar podem ficar aqui ao lado do trono. Aqueles, porém, que querem rezar, reúnam-se contra aquele muro. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, meu senhor, nós rezamos realmente, respondeu em nome de todos Carlos. E querem continuar rezando? Sim, meu senhor, até a morte. Então matem-nos, decidiu bruscamente o rei, dirigindo-se aos algozes. Além do ódio à religião, acredita-se que o rei também estava movido pelo ódio à santa pureza, já que essa formação de pajens muitas vezes eram obrigados a satisfazer os desejos impuros do rei. Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão e sofrendo trajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. Em 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou a morte de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos. Dirigindo suas últimas palavras a um dos jovens que viria a morrer com ele: pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. A tentativa foi frustrada. Seguindo o irmão na fé, nenhum deles, jovens de até 20 anos, renegou, até que em 1887, o último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda, na África. Todos rezavam até o fim, e um deles dizia ao morrer: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existimos mais, outros virão depois de nós. São Carlos Luanga e os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920 por Bento XV, e 30 anos depois de declarado padroeiro da juventude africana, o Papa Paulo VI, em 1964, canonizou esse grupo de mártires. Que possamos pedir a intercessão deste santo e de todos estes mártires para que tenhamos a
mesma coragem de proclamar e aceitar o senhorio de Jesus em nossas vidas. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que destes a Santa Clotilde a graça de permanecer fiel a Ti mesmo, estando no centro do mais alto poder de uma nação. Dai também a nós a graça da fidelidade a vós e ao vosso amor em todas as situações de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Clotilde, rogai por nós. Rezemos pedindo a intercessão de São Carlos. Oremos. Meu Jesus, ensina-me a testemunhar a fé como fizeram estes servos fiéis teus, que enquanto eu viver, o Senhor me conceda a graça da oração constante, da perseverança nos teus ensinamentos e do amor à tua santa pureza, que eu possa ser parte dessa fonte que nunca deixa de jorrar a tua água, que é fonte de libertação e salvação. Conceda-me, Jesus, pela intercessão de São Carlos e de todos os seus jovens companheiros, uma fé muito além do meu entendimento e um coração abandonado à tua vontade. Assim seja. São Carlos Luanga e companheiros, rogai por nós.